Nós vamos apresentar o seminário sobre o Balanço Scorecard, BSC, que é a sigla para o seu nome, e a dupla é composta por mim, Camila Dunhão, e pela Michele Ferreira. Então, para começar um pouquinho sobre a história do BSC, ele foi criado em 1992 por Kaplan e Norton nos Estados Unidos. Na época, ele foi considerado uma ferramenta inovadora para avaliar o desempenho da organização, além de dar suporte à tomada de decisão. E a sua principal finalidade é proporcionar uma visão integrada do desempenho organizacional, e ele faz isso por meio da reunião de diversos indicadores que conseguem, digamos que, traduzir essa estratégia em outras medidas que vão facilitar o cumprimento e acompanhamento da estratégia. Então, para simplificar, o BSC, ele, por meio de medidas, ele torna entendível para todos os funcionários o que eles têm que fazer e como essas ações impactam no desempenho da empresa. E para isso, os indicadores eles são agrupados em 4 perspectivas diferentes, que a gente vai falar mais tarde. Por meio do BSC, os gestores também podem ver como que eles geram valor para o negócio, seja para os clientes atuais ou futuros, como eles devem melhorar os seus processos e adicionar qualidade, então aqui aperfeiçoamento das capacidades internas, e quais são os investimentos necessários para isso, seja o que? Em pessoal, em máquinas ou em procedimentos. Então, a sua intenção principal é canalizar os esforços, ou seja, unir todo mundo em prol da alcance, da estratégia e evitar dispersões. Então, como eu coloquei aqui, o foco do BSC é implementar a estratégia. Entendendo o BSC, surge a pergunta, por que ele é diferente dos outros métodos que já existiam ou que existem hoje? E a resposta para isso é que o BSC ele foi o primeiro método a reconhecer que apenas indicadores financeiros não são suficientes para avaliar o desempenho. Por quê? Porque os indicadores financeiros eles só podem analisar os resultados passados da organização, ou seja, todos os investimentos e atividades que ela já realizou. Então, ele não leva em consideração quais são os fatores, o que a gente pode agregar de valor para gerar rentabilidade no futuro. E a gente colocou uma frasezinha, dos próprios criadores, que eles falam que os indicadores financeiros eles são inadequados para orientar a geração de valor futuro para os stakeholders. Apesar de muitas organizações elas já usarem algumas medidas subjetivas, antes da criação do BSC, a diferença do BSC é que essas medidas subjetivas, elas derivam da própria estratégia da organização. Então, eles pegam uma estratégia e, com base nela, eles criam esses indicadores. Eles não são apenas indicadores aleatórios criados. Então, agora as perspectivas do BSC, como eu falei anteriormente. São 4 perspectivas: financeira, clientes, processos e aprendizado e crescimento. Por meio dessas perspectivas, o BSC ele proporciona não somente um instrumento de comunicação, como eu falei, deixar os funcionários conhecerem a estratégia, como também de controle e monitoramento. E o BSC, com essas perspectivas, ele é considerado uma ferramenta muito equilibrada, em 2 sentidos. Primeiro, porque ele tem medidas voltadas para o exterior, que no caso seria financeira, visando os acionistas e os clientes, e ele também possui perspectivas voltadas para o interior da organização, que no caso seria processos e aprendizado e crescimento. Há também uma frasezinha aqui do Kaplan e Norton que eu vou ler. Há um equilíbrio entre as medidas de resultado, as consequências dos esforços do passado e as medidas que determinam o desempenho futuro. O que significa? Que também há um equilíbrio, porque ao mesmo tempo que o BSC analisa o passado da organização para identificar possíveis erros, possíveis desvios, suas forças e fraquezas, ele também olha para o futuro. Então, o que eu posso fazer de agora em diante? E aí, aqui tem a perspectiva financeira, que a gente falou anteriormente, que só as medidas financeiras não são suficientes, mas aí surge a pergunta, por que elas estão aqui então? Por quê? Porque as medidas financeiras, eles são importantes, porque ainda é preciso gerar riqueza para os acionistas e avaliar o resultado da organização. Então, apesar de eles terem um histórico de desempenho, eles entram aqui. Porém,
O adicional aqui é que somente o financeiro ele não vai garantir o crescimento da organização. Por isso que o financeiro ele é monitorado juntamente com as outras três perspectivas, que são, digamos, os ativos intangíveis necessários para gerar valor para o futuro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada perspectiva, né? Então, começando pela financeira. Financeira eu já falei brevemente, então ela é a avaliação dos resultados passados, necessidades de investimentos e a lucratividade. Aí depois vem o cliente. No cliente, o principal é você identificar o segmento do cliente, então qual o público-alvo, o mercado que você vai agir, criar valor para o cliente, indicadores de satisfação, análise de problemas, etc. Por exemplo, você tem um índice de abandono de clientes. Como é que você vai agir sobre ele e criar medidas para você resolver esse problema? Então, primeiro você pode identificar quais são as causas desses problemas, você pode analisar também qual o lucro que você perde quando os clientes saem da empresa e qual seria o seu gasto para reduzir esse índice, ou seja, para reter os clientes. Depois, vem os processos internos, que nada mais é que ver quais são os processos que a empresa deve ser excelente, ou seja, adicionar qualidade e melhorar sua performance. E normalmente, esses processos são aqueles que mais têm impacto na satisfação do cliente ou na execução dos objetivos financeiros. E por último, a última perspectiva de aprendizado e crescimento. Nada mais é que a estrutura e a organização devem manter para gerar crescimento e melhoria visando a longo prazo. Então, seria adaptação às necessidades, inovação, mudança, tudo isso. E no caso, as suas principais fontes são as pessoas, os sistemas ou os próprios processos. Aí aqui tem uma imagem que eu achei na internet que eu achei muito boa, que basicamente define em perguntas o que seria cada perspectiva. Então, no financeiro, você tem que fazer a pergunta: para ter sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para os nossos investidores? Nos processos internos do negócio, para satisfazer os clientes, em quais processos devemos nos sobressair? No aprendizado e crescimento, para alcançar nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir? E para o cliente, para alcançar nossa visão, como devemos ser vistos pelos clientes? Então, como vocês veem, pela pergunta, tudo se baseia na visão e estratégia da empresa e como, por meio deles, eles podem alcançar objetivos relacionados a cada perspectiva, clientes, uma habilidade de mudar, sobressair nos processos e tal. Aí aqui, para complementar melhor o conceito do BSC, vou falar um pouquinho sobre mapas estratégicos, que é, digamos que o amadurecimento do BSC, ou seja, ele se originou da sua aplicação. Então, de acordo com esse conceito de mapas estratégicos, nada mais é que a estratégia ela tem que ser escrita explicitamente, para garantir que todos as entendam. Isso é feito por meio de um mapa, né, que dá uma representação visual dos objetivos da organização e como alcançar esses objetivos. Então, ele vai estabelecendo relações entre eles. Então, o mapa estratégico ele faz exatamente essa função de traduzir a estratégia. E com base nisso, todos os funcionários ficam com ponto de referência comum. Ou seja, eles têm todo o mesmo conhecimento sobre quais os objetivos. E esses mapas, eles seguem uma hierarquia de objetivos, uma lógica que eu coloquei na pirâmide aqui. Então, primeiro, lá no topo da pirâmide, vem a financeira. A financeira, ela é definida pelos clientes. Por quê? Porque se os clientes estão satisfeitos, eles compram na sua empresa e gera rentabilidade. Mas, para os clientes ficarem satisfeitos, é preciso que os processos internos estejam adequados e com excelência para atender esses clientes. E por fim, por baixo de tudo isso, tem a perspectiva de aprendizado e crescimento, ou seja, a organização continuar constantemente mudando e se adaptando e crescendo para poder continuar desenvolvendo a organização. Eu coloquei uma figura aqui para ilustrar melhor esse conceito de mapas estratégicos. Então, primeiramente, o que a gente tem que observar é que essa figura está dividida nas 4 perspectivas que eu mencionei. E aí tem a caixinha lá em cima, que é a principal, que é o objetivo da organização, que nesse caso é gerar valor para o acionista. E aí, para entender como isso vai ser feito, a gente tem que olhar lá embaixo primeiro. Então, se a gente olhar lá embaixo, tem que ter gente competente, motivada, máquinas adequadas, SI adequados
E tudo isso vai melhorar os processos. Então, vão ter produtos sem defeitos, as entregas vão ser na hora, os produtos vão ser inovadores, e como esses processos com excelência, o cliente fica satisfeito. Se o cliente fica satisfeito, ele compra e gera um alto retorno do investimento, que por sua vez gera valor para o acionista. Então, é uma série de ações que estão conectadas e descrevem explicitamente a estratégia da organização e como alcançá-la. Por fim, do BSC eu vou falar sobre como fazer essa implementação. E aí a gente colocou 4 passos aqui. O primeiro é a tradução da estratégia. Então você pega a sua estratégia e tenta traduzi-las em medidas e indicadores. E você pode também explicitar a estratégia por meio dos mapas estratégicos. Aí segundo vem a comunicação da estratégia e integração. Então nesse caso, o objetivo é exatamente você fazer com que todos tenham conhecimento da estratégia. Isso tem que ser feito tanto no sentido vertical da organização como horizontal, porque com isso você consegue integrar melhor o departamento, os interesses do departamento e os individuais. E assim você consegue identificar quais são os processos chaves e quais devem ser as medidas de desempenho para eles. O terceiro passo é o planejamento do negócio. Então aqui você tem que alocar os recursos necessários para você fazer essas mudanças e definir prioridades. Então, com isso, você garante que vai dar tudo certo para você seguir sua estratégia e realizar as mudanças que você quer. Ou seja, o objetivo aqui é ter tudo garantido, para não ter nenhum imprevisto e ser inviável de realizar no meio do processo. E por fim, a última etapa é o feedback. Então, você pega tudo que você já fez e você analisa o que deu certo, o que deu errado, para que você possa aprender e com isso você sustentar a empresa. Então você pega o que você aprendeu e usa isso para gerar novas mudanças, novos valores e consolidar a empresa de uma maneira melhor. Agora a gente vai entrar um pouquinho no estudo de caso que eu selecionei. E o nome do estudo de caso, foi um artigo que eu peguei da FUCAP Business School. E o nome do artigo é Balance Scorecard, um estudo de sua aplicação no setor hospitalar filantrópico. Então, para começar, ele fala um pouquinho sobre a instituição que vai ser analisada na implementação do BSC. Então, a instituição é a Associação Feminina de Combate ao Câncer, mais conhecido com essa sigla, a FEC. É uma organização sem fins lucrativos, ou seja, todo o dinheiro que ela ganha, ela investe em si mesma. E como o próprio nome já diz, ela tem o objetivo de prevenir e combater o câncer. E no caso, ela construiu há 31 anos o Hospital Santa Rita, que hoje é um dos maiores do Espírito Santo e é um ponto de referência na luta contra o câncer. Então vai ser analisado esse caso exatamente do hospital criado pela associação. Aqui tem um diagnóstico, porque para utilizar o BSC, primeiro eles tiveram essa necessidade de mudar alguma coisa na instituição. Então, como foi o diagnóstico? Toda a gestão ela analisou documentos contábeis e administrativos e aí eles perceberam que a organização estava com um endividamento muito grande, de curto e a longo prazo. E várias pessoas, vários stakeholders, como os médicos, órgãos públicos, fornecedores e tal. E esses endividamentos estavam relacionados com altos custos de RH, que eles estavam gastando muito com essas pessoas, a desorganização da área de faturamento e convênios e desequilíbrio na internação, no pronto atendimento e de serviço diagnóstico. Então, para resolver esse problema, teve uma primeira fase em que todos os coordenadores de cada setor eles se reuniram para discutir novos indicadores alinhados com a estratégia da empresa. E a ideia era ter uma manutenção enxuta e com poucos indicadores para, primeiramente, minimizar a ocorrência de conflitos entre os indicadores e não dar problema, e segundo, para não sobrecarregar os líderes e fazer eles terem que coletar mais informações ainda sem a necessidade. Voltando agora para o desenvolvimento dos indicadores, cabe falar primeiro que esse artigo ele é de um estilo de pesquisação. O que isso significa? Que todos os autores eles foram participantes ativos na implementação do BSC. Então, eles trabalharam junto com os coordenadores do hospital para identificar quais eram os gaps
criar esses indicadores e implementá-los. Então, voltando para a criação dos indicadores, eles foram criados com base no planejamento estratégico da instituição, é claro, né, porque é exatamente isso que o BSC propõe. E no total foram 68 indicadores que foram separados das 4 perspectivas do BSC. E aí eles até acrescentaram mais uma perspectiva no final, mas isso eu vou falar com mais detalhe mais tarde. E o objetivo da criação desses indicadores era justamente acompanhar os processos de forma a controlar, identificar desvios e buscar o equilíbrio econômico-financeiro. Por quê? Porque antes eles não estavam conseguindo monitorar exatamente o que estava acontecendo na organização. Por isso que estava gerando todo esse déficit gigantesco em endividamento. E desse jeito eles não iam mais conseguir deixar a organização funcionando. Então eles resolveram implantar o BSC com o objetivo de monitorar isso melhor e acompanhar melhor para que a organização pudesse continuar funcionando da maneira certa. Então agora vamos falar sobre os indicadores em si que foram criados. Então, novamente, perspectiva financeira. Então, como eu já falei, no caso do hospital, a perspectiva financeira ela tinha como objetivo satisfazer as necessidades dos acionistas, que nesse caso, como é uma organização sem fins lucrativos, foi considerado os acionistas como o governo, porque além dele ser o patrocinador da instituição, ele também concedia imunidade tributária, já que era para um bem social, e que a sociedade ali estava no serviço do hospital. E esses indicadores eles têm um duplo papel. Por quê? Porque todos os resultados econômicos gerados, eles têm que ser investidos na própria instituição. Por isso, os indicadores eles têm que visar medir o desempenho financeiro esperado, né? Aquele que foi estabelecido na estratégia, e ao mesmo tempo ele serve de meta principal para as outras perspectivas, porque as outras perspectivas dependem dos resultados financeiros. Se os resultados financeiros forem bons, eles vão gerar dinheiro para se aplicar nos processos, para conseguir gerar mais valor para o cliente, para a instituição poder crescer. Então, nesse caso, estava tudo muito interligado e dependente da perspectiva financeira. Agora, a partir de cada indicador e perspectiva que eu falar, a gente colocou uma tabela do que foi criado. Então, qual é o número, né, de itens que foi criado, quais eram os objetivos, qual é o indicador em si e qual é a nova meta que eles estabelecerem de serem alcançadas. Então, aqui, nessa tabela, tem os indicadores de desempenho da perspectiva financeira. Então, por exemplo, o primeiro objetivo econômico era produzir um superávit mensal superior a 2% da receita total. E o indicador é a porcentagem de resultado econômico face ao total de receita. E nesse caso, a meta é que esse indicador seja maior que 2%. Então, eles repetiram isso para vários indicadores. E tem alguns indicadores que possuem um intervalo mínimo também. Então, o que eles fizeram foi criar novos indicadores e definir como ele vai ser medido. Então, no caso da perspectiva financeira, a gente tem também o indicador de reduzir 3% no endividamento total em relação ao exercício anterior, reduzir em 50% o número de títulos protestados em relação ao exercício anterior, manter o custo com suprimentos abaixo de 30% do faturamento, reduzir a ociosidade do hospital em 20%, aumentar a produtividade dos equipamentos ociosos no Santa Rita, aumentar a taxa de ocupação do bloco cirúrgico, reduzir custos associados ao endividamento da instituição, o gerenciamento do risco financeiro e das perdas com faturamento do portfólio de clientes e, por fim, a captação de recursos financeiros. Na perspectiva dos clientes, os indicadores foram criados visando dar informações para a gestão conseguir responder a seguinte pergunta: como estamos sendo vistos pelos nossos clientes internos e externos? Então, o que eles queriam é descrever as maneiras pelas quais a instituição criava valor para seus produtos e serviços, e que ainda como esse cliente identificava esse valor e quanto ele estava disposto a pagar por ele.
Nessa perspectiva específica, os indicadores eles foram separados por grupos. Primeiro são os clientes, né, que são os pacientes do hospital, os médicos, fornecedores e os funcionários. Todas as informações sobre a satisfação do cliente, elas foram captadas por meio de 3 meios de comunicações. O primeiro foi o saque, né, do hospital, a homepage, né, o site do Santa Rita, e por último as ligações. Essas ligações era uma forma do hospital fazer essa pesquisa de satisfação. Eles pegavam uma porcentagem de clientes que foram atendidos no mês e ligavam para eles para saber o que eles acharam do atendimento. Aí aqui tem a tabela, agora dos indicadores pela perspectiva dos clientes. Então, objetivos, eles eram a satisfação, de acordo com cada grupo. Então, por exemplo, no caso dos pacientes, a satisfação ia ser avaliada por meio da porcentagem de reclamações recebidas em relação ao número de atendimentos totais, porcentagem de reclamações respondidas em até 12 horas, a porcentagem de clientes atendidos que receberam a indicação de outros clientes e a porcentagem de satisfação dos clientes atendidos pelo hospital. No caso dos médicos, a satisfação deles ia ser medida por meio da porcentagem de reclamações recebida de médicos e a porcentagem de endividamento com os médicos. Então, para cada grupo foram estabelecidos indicadores específicos, com as metas, né, que o hospital desejava alcançar, que seria o ideal para o seu bom funcionamento. Agora, na perspectiva dos processos internos. Então, os indicadores, eles destinavam-se basicamente para garantir a qualidade e a produtividade das áreas operacionais, para que todas elas produzam os resultados previstos, né, que estava previsto na estratégia, além de manter todos os desvios sob controle. Então, nessa perspectiva, eles tiveram como base a ideia de que os processos internos eles eram essenciais para o desempenho dos outros indicadores. Então, garantindo o sucesso nos indicadores de processos, o resto também seria garantido, que nada mais é de aquela pirâmide, né, que eu falei anteriormente, com processos internos adequados, os clientes ficam satisfeitos e geram receita para o hospital. Aí aqui, os objetivos de controles internos, que é a implantação de um sistema de informática integrado para controle dos processos, implantar planejamento, programação e controle de manutenção dos equipamentos, implantar políticas de controle de roupas em geral, implementar políticas de controle de qualidade do serviço de nutrição de dietética, estruturar o processo de faturamento e melhorar a performance do centro de diagnóstico. Aí aqui eu vou falar sobre os indicadores, né, desse último item específico, só para exemplificar, que é a porcentagem de ociosidade individual dos equipamentos de diagnóstico em relação ao total de horas disponíveis e a porcentagem de horas de equipamentos parados por motivo de manutenções não programadas em relação ao total de horas. Agora, a perspectiva de aprendizado e crescimento, e com isso, com esses indicadores, eles buscavam gerar um ambiente de trabalho propício ao desenvolvimento dos funcionários e dos colaboradores e que também permitisse criar uma cultura de aperfeiçoamento, então, que motivasse as pessoas a se aperfeiçoarem tanto individualmente quanto se empenharem para melhorar o ambiente empresarial. E aqui nós temos a tabela desses indicadores de crescimento e aprendizado. Então, temos como objetivos promover capacitação do pessoal em todos os níveis. Por exemplo, isso pode ser avaliado por meio da porcentagem de gastos com treinamento e instrução, porcentagem de empregados cursando nível superior com financiamento da instituição, porcentagem de empregados cursando pós-graduação e porcentagem de horas de treinamento em relação ao total de horas trabalhadas. E aí, seguindo, nós temos como os objetivos investir na valorização e motivação dos funcionários na busca de satisfação, investir em prevenção de acidentes de trabalho, administração de pessoal conforme impostos pela CLT e fomentar a cultura de inovação, cada um com sua respectiva medição.
Aí aqui, nesse caso específico, como é uma instituição sem fins lucrativos que presta serviço para a sociedade, eles resolveram dar uma adaptada no BSC e acrescentar uma perspectiva chamada social, que é voltada exatamente para as questões relacionadas aos atendimentos feitos pelos grupos de voluntários da AFEC, que é uma porcentagem bastante significativa. E esses voluntários, juntamente com os dados econômicos da instituição, eles servem como base para a elaboração de um relatório anual da AFEC. E esse relatório ele é enviado ao Ministério de Assistência Social, que verifica e examina para garantir que a organização mantenha esse chamado certificado de entidades de fins filantrópicos. E esse certificado ele é muito importante para a FEC, porque ele que garante uma carga tributária limitada para a organização. Aí nós temos os objetivos, né, dessa perspectiva, que são bem menorzinhas. Então tinha o objetivo social de promover campanha educativa de prevenção de câncer, apoio assistencial à comunidade carente, que, por exemplo, era analisado pelo número mensal de cestas básicas dadas às comunidades carentes e pelo número mensal de visitas residenciais a pacientes carentes. E, por fim, o último objetivo é implementar atividades de ensino e pesquisa. E uma coisa que a gente pode observar nessa tabela é que a meta ela não é em porcentagem, ela é em números, e tem alguns que são bem pequenos, porque esse continua sendo a atividade core, né, do hospital, era apenas um complemento feito por voluntários, mas o foco no hospital é exatamente esse atendimento contra o câncer. Aí, por fim, né, a conclusão desse artigo, então, só voltando um pouquinho, ele tinha como objetivo o desenvolvimento de indicadores de desempenho, sejam eles financeiros e não financeiros, para aplicar nessa instituição hospitalar filantrópica, de forma a relacionar os seus objetivos, né, empresariais, a sua estratégia, com o seu desempenho. E isso foi feito por meio do balanço de Karkar. E aí, uma coisa que os autores ressaltam é que na implementação desses indicadores, teve uma participação bem ativa da média liderança. E isso foi extremamente importante, porque ela foi totalmente envolvida no processo e contribuiu muito para o avanço. E mensalmente, eles se reuniam, os resultados de cada indicador das áreas, e eles eram especificados para todos os empregados. Então, eles criavam exatamente essa explicitação da estratégia e comunicação, por meio das reuniões setoriais que eles faziam. E outro fator que mereceu destaque, segundo o autor, é o momento em que eles decidiram implementar o BSC, que, como eu disse anteriormente, era uma situação muito difícil do hospital. Eles estavam com um déficit de 4,7 milhões de reais, o que provocou uma piora, né, nas condições de trabalho. Houve um endividamento de 25 milhões, o que consequentemente aumentava os riscos de descontinuidade da organização, ou seja, dela fechar. E aí estava um ambiente muito desmotivador e um forte clima de insegurança entre os funcionários. Então foi nesse contexto, né, que começou a dar tudo errado na organização, que eles decidiram implementar o BSC para fazer uma abordagem diferente de gerenciamento da empresa. E por fim, o que o BSC gerou, né, que eu coloquei a setinha aqui, é que a definição desses indicadores, ele principalmente motivou as gerências a tomarem uma série de decisões que foram precisas e, de certa forma, foram benéficas, né? Então, com base nesses indicadores, eles conseguiram identificar que seria preciso fechar uma das unidades do hospital que estava deficitária, então que não adianta manter porque ela não estava gerando lucro para a empresa, então era melhor fechar ela e passar a investir nas outras. E dispensa de pessoal, então algumas pessoas elas tiveram que ser desligadas porque elas não estavam sendo essenciais para a organização e como uma forma de economizar os custos também, né? E por fim, o pagamento apenas de fornecedores estratégicos. E como eles estavam muito endividados, eles tiveram que excluir alguns fornecedores e selecionar aqueles que eram realmente importantes e que fariam a diferença para a organização. Então, dessas decisões,
que foram acompanhadas pelos autores, né, pode ter ocorrido mais algumas depois, elas foram feitas de acordo com os resultados apresentados pelo BSC. Então, isso demonstra como a monitoração adequada dos indicadores da empresa, com os indicadores certos, né, condizentes com a estratégia, eles podem te ajudar a tomar decisão e melhorar a sua empresa. E por último aqui, no último slide, a gente colocou a bibliografia, para quem tiver mais interesse e quiser dar uma olhada.